Olá! Mais um videozinho saindo desse canal que não tem nome. Vamos falar de impor limites. Hoje a gente vai falar sobre televisão. Foi um tema que sugeriram nos comentários. Obrigada, Naila. E a gente vai falar como que, na verdade eu vou falar como que eu tento criar as meninas com limites. E antes de falar de televisão, eu vou falar de limites, porque limites é tudo na vida. Quando a gente fala de criação com apego, as pessoas já imaginam aquelas crianças tipo, mãe, eu quero, mãe, me dá. E a mãe lá, não, filho, vem cá, não é assim, não. Criação com apego não tem nada a ver com isso. Criação com apego é basicamente respeitar o seu filho, mas não está escrito nas regras, porque não tem regra de criação com apego, mas não está escrito em lugar nenhum que você tem que falar com uma voz de uma pessoa esquisita, muito mansa, que ninguém vai te levar a sério. Então, quando você pensa, criação com apego, nunca vou falar não pro meu filho. Na verdade, você vai falar muitos nãos. Eu falo muitos nãos todo dia. A diferença é que você vai falar nãos para coisas coerentes. Você não vai falar não à toa, entendeu? Então, quando a gente fala sobre limites, a gente não está falando de ser autoritário. A gente está falando de ter autoridade, o que são duas coisas bem diferentes. Ter autoridade é quando você fala com seu filho, para, e ele para. Ou, às vezes, você precisa falar umas 3 vezes, para. Entendeu? Dependendo da vez, às vezes tem que ser tipo um pouco musical. Eu falo aqui que eu vivo em um musical, porque às vezes para elas fazerem o que eu quero, eu preciso ficar cantando, tipo, vamos no banheiro, vamos tomar banho, tudo é um musical, para elas poderem tipo entrar no clima e encararem aquilo como uma tarefa normal de se fazer, e não como uma coisa muito chata e tal. Então, a autoridade é o que eu venho falar com você agora, antes de falar sobre assuntos de televisão, beleza? Como a gente faz para ter uma autoridade saudável? Uma autoridade saudável é aquela que o seu filho te obedece e ao mesmo tempo que você não é super rígido, nem escroto, nem fala com ele de uma maneira muito grosseira. Essa autoridade é uma autoridade que, cara, demora um pouco até a funcionar. Primeiro porque a criança só consegue começar a obedecer a partir dos 3 anos. Então, antes disso, na verdade, ela, tipo, entende, aí ela pode até parar momentaneamente, mas depois ela vai começar a fazer de novo, porque o impulso dela de fazer aquilo é muito mais forte do que a sua autoridade. Então, quando a gente fala com a criança para ela parar de fazer outra, é muito melhor quando você dá algum outro objetivo para ela. Então, se ela tá, tipo assim, vai botar o dedo na tomada, óbvio que ela não pode botar o dedo na tomada. O que você vai fazer? Tira ela dali, não pode botar o dedo na tomada e leva ela para outra coisa. Mas pode brincar com isso aqui. Tipo panela, cambuca, essas coisas que criança adora brincar. Então, quando a gente fala sobre autoridade, é isso. É você dizer não pode e dar uma outra alternativa. Depois dos 3 anos, que é a idade oficial, muito entre aspas, porque cada criança é uma. Mas é uma idade tipo, que a criança já consegue assimilar muitas regras, já consegue assimilar tipo, valores, já consegue assimilar muita coisa que você fala pra ela. Então, a partir dessa idade, você já consegue falar não em si mesmo. Você já consegue falar, tipo, não pode botar o dedo na tomada porque você leva choque, sem apresentar uma outra coisa para ela fazer. Porque ela já vai entender que não pode porque tem um motivo, que é levar choque. E se você quiser ser mais específico, você explica o que é um choque, você aproveita para falar sobre eletricidade. Tipo, eu sou dessas. Então, quando a gente fala de autoridade, a gente está falando desse conceito que é, tipo, construído lentamente. Autoritarismo é aquele conceito que é aquela pessoa que grita com a criança e faz um estardalhaço e a criança fica meio perdida sem saber o que fazer. É a mãe que bate, sabe? É a mãe que, tipo, segura e sacode, ou então aperta, ou então dá tapa na mão. Isso é autoritarismo, porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo, ela não tá entendendo por que você tá reagindo daquela maneira. Então, se você quiser criar filhos com uma boa inteligência emocional, você precisa ter muito controle, você precisa ter, tipo, muita coerência nessa parte, assim, que é a parte do não fazer as coisas sem fim, sem fundamento. Como que você vai colocar limites? No meu caso, aqui a gente tenta colocar os limites de maneiras diversas em momentos diversos. Por exemplo, eu não gosto, um exemplo super bobo, mas que me incomoda bastante, é criança que fala, eu não vou ser mais seu amigo. Cara, eu odeio essa frase,
Primeiro porque, por uma criança estar falando isso, sabe? Ela ouviu de outra criança, que ouviu de outra criança, que ouviu de algum adulto. Porque nenhuma criança nasce com isso. E isso é tão forte, você falar para uma criança, sabe? Ah, não vou ser mais seu amigo. Além de ser tão forte e pesado, é chantagem, sabe? Com certeza o adulto que usou essa frase usa para conseguir alguma coisa da criança. Ou para conseguir um beijo, um abraço, ou para conseguir que ela dê algum objeto. E isso é uma chantagem emocional muito séria. E quando uma criança fala isso para outra, é uma coisa que eu não suporto e eu logo corto. Então a Maitê sabe muito bem que eu não suporto esse tipo de frase. Eu não vou ser seu amigo, eu não vou mais brincar com você. Essas coisas que envolvem chantagem. Primeiro porque aqui em casa a gente não lida dessa maneira, então não tem como ela ter aprendido isso aqui em casa. Então ela aprende com os outros amigos, sabe? Como a Lili começou a agora interagir muito mais, brincar muito mais e tal, então a Maitê já falou isso pra ela umas 2 vezes. E foi assim, e ela fala e me olha, porque ela sabe que eu não suporto. Mas como que eu ensinei isso pra ela? Eu gritei com ela? Não, eu abaixei, olhei no olhinho dela e falei, filha, essa frase é uma frase muito pesada pra você falar. Você falar que não quer ser o amigo de alguém é você cortar vínculos com aquela pessoa. É você falar que aquela pessoa não é importante. A sua irmã não é importante pra você? Ela falou, é. Falei, então você não pode falar isso. Ser amigo é muito bom você ter amigos e você ser amigo, sabe? Então não fala isso pra ninguém. Isso é uma coisa muito pesada de se falar. Eu tive essa conversa desse jeito que eu tô falando e assim, de vez em quando ela ainda fala. Não sei se é pra me testar, sabe? Se é pra testar os limites dela ou se é tipo porque ela esquece mesmo e ela deve ouvir isso bastante quando ela não faz o que alguma criança quer. Eu já presenciei várias vezes e ela sempre me olha do tipo, falou pra mim. Então, assim, são pequenas coisas. Aí que tá a diferença da autoridade, sabe? Explicada essa questão de autoridade, autoritarismo, pra mim foi muito fácil inserir a televisão nisso. Aqui em casa a gente não tem mais iPad e elas não têm acesso a computador. A gente tem o privilégio de poder pagar uma internet banda larga, então a gente tem a internet, então a gente tem a Netflix. E a Netflix, a gente não tem uma Smart TV, a gente comprou um aparelhinho da Apple TV, que a gente consegue por ele ver o YouTube e a Netflix. E aí a gente permite que elas assistam as coisas da Netflix. Só que assim, eu filtro, eu sou chata assim, nesse nível, de eu olho o que ela tá assistindo, vejo o que tá falando. Teve uma vez aqui em casa que a gente tava assistindo Pingu, que é aquele do pinguinzinho, stop motion e tal, que é muito legal, assisti na minha infância. E tipo, na primeira temporada do Pingu tem uma cena do pai batendo no Pingu e eu fiquei tipo horrorizada, a gente tava todo mundo vendo junto e tal. E ela ficou tipo, por que isso tá acontecendo, sabe? Por que o pai dele tá batendo nele? Tipo, ela não conseguiu entender isso, não conseguiu assimilar. E isso foi, assim, foi muito pesado pra gente conseguir desconstruir, é muito chato. Porque se ela não apanha, ela não consegue conceber por que outra criança apanha. Então é muito complicado. O videogame também traz um pouco dessa violência, que é inerente a gente. A gente não pode, tipo, achar que a violência não existe. Todo mundo tem aquela necessidade de ter um pouquinho de violência. E a violência, ela vem de várias formas. Tipo, quando eu tô na TPM, eu fico extremamente violenta. E tem gente que, tipo, também. Tem várias mulheres que também ficam extremamente violentas. E tem homem que extravasam a violência vendo futebol, sabe? Enfim, a violência ela não pode ser demonizada. Ela tem que ser trabalhada. Toda criança é violenta. Tanto que a primeira coisa que elas fazem quando elas não conseguem se expressar é o quê? Tapa na mãe. Cara, a primeira comunicação, elas não gostaram de alguma coisa, elas batem, não é? Tipo, com 6 meses, bebê batendo, você fica tipo, como que ele aprendeu isso? É dele, é inerente a ele, sabe? Então essa violência precisa ser trabalhada de uma forma positiva também e não ser demonizada, tipo, guarda a sua violência, não, sabe? O videogame auxilia muito nessa violência, porque tipo, você tá ali brincando de ser o herói e quando você tá com medo, a criança faz muito esse jogo, tipo, quando ela tá com medo, ela se coloca tipo, eu sou o super-herói. Ou então quando ela precisa de mais atenção, precisa de mais carinho, ela fala, papai, agora você é o herói, eu sou o bandido, enfim. Ela fica trocando de papéis o tempo inteiro, de acordo com as emoções dela, sabe? E você falar que o videogame só atrapalha, cara, é muito raso. Então se você tem alguma dúvida sobre essa questão dos videogames, eu recomendo um livro, que é esse aqui,
Brincando de Matar Monstros. Cara, esse é um livro muito esclarecedor. E foi um livro que eu comprei na época que eu dava aula para adolescente, porque, né, os adolescentes têm essa energia canalizada, assim, da violência e tal. Eles se pegam o tempo inteiro e é sempre de uma forma muito bruta. E as mães chegavam lá pra falar comigo e era tipo... Ai, porque tudo é o videogame, porque é o videogame... E, cara, nunca pareceu certo a demonização do videogame, sabe? Então, assim, não deixa de ser uma tela, não deixa de ser um tempo... Não deixa de ser um tempo que as crianças também passam. Mas, gente, nada em excesso é bom, entendeu? Então, se o seu filho fica mais de 1h30 no videogame, já tá na hora de você botar um limite. O negócio é você saber dosar e saber o que você quer pro teu filho. Tu quer que seu filho seja sociável em todos os lugares, que ele seja uma pessoa simpática, que não fique dependendo de televisão, que não peça pra ver televisão na casa das pessoas. Isso também é uma coisa que, tipo, vocês precisam ter mais atenção. Se quando o teu filho chega, já tá... você já deixa ele pegar qualquer tela... E a rotina, sabe? E o tirar o uniforme, e tomar um banho, e lanchar. Estamos de novo no limite. Então tudo com limite é tipo, sabe? Agora as coisas sem limite realmente não tem, tipo, criação com apego, não tem pedagogia, não tem método nenhum que vai ajudar ninguém. Eu gosto de ver, sabe o quê? Eu gosto de ver Harry Potter. Lili, fala aí, você gosta de ver palavra cantada? Tenho.